Uma coisa que eu acho incrível é que a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente sequer imagina, sequer pensa. Coisas como pensamento negativo, pensamento positivo, longe de misticismo e mitos, mas cientificamente falando, o nosso mindset, a nossa mentalidade é extremamente poderosa e de fato muda a vida de pessoas. E um assunto que pode mudar a nossa mentalidade por completo e por consequência mudar nossas vidas é o conceito de concorrência no Brasil. Não existe concorrência no Brasil, não existe concorrência no Bananil e você vai entender isso. Por exemplo, na escola, cara, se você se dedicar um pouquinho, se você de fato simplesmente prestar atenção nas aulas. Eu sei que tem professores que de fato são ruins, ruins mesmo, né? Eu já vou chegar lá nesse assunto. Eu sei que tem muitos empecilhos no Brasil, como uma grande falta de estrutura nas escolas e tudo mais. Mas vamos lá, vamos dizer que metade, ou um pouquinho mais da metade dos professores são bons. Cara, se nesses professores você prestar atenção na aula de fato, cara, você já sai da média. Na verdade, para uma pessoa que é ruim, ela consegue entrar na média ou ficar acima da média. Isso só prestando atenção na aula, fazendo o exercício quando o professor passar e chegando em casa fazer exercício em casa, que é o que vai fixar. Todo professor basicamente fala isso porque de fato é isso que faz você aprender o mínimo ali na escola, né? E passar pela escola de uma forma mais tranquila. Só que ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Na hora que o professor está explicando, eu vim de escola pública. Eu estudei em algumas escolinhas particulares, mas só no fundamental e no primário, né? Ensino médio foi todo em escola pública, o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e vários anos ali do fundamental e do primário eu alternava entre escola pública e escola particular. E como eu moro no interior, essas escolinhas particulares de bairro, elas eram até que baratas, digamos assim, não é nada de, poxa, classe média alta, nem nada do tipo, era uma mensalidade de R$ 70, R$ 80. Eu ficava alternando entre escolinha particular e quando minha mãe não estava com condições, ela me colocava numa escola municipal ou escola estadual mesmo, escola pública. E eu consigo dizer mais ou menos a realidade nos dois setores, nos dois ambientes. E as pessoas não prestam atenção no professor, na explicação do professor, ou mesmo que a sala inteira seja aquele professor que tem uma certa habilidade de comunicação, de dominância, né? Aquele professor ou aquele professor causa medo e toda a sala fica em silêncio quando ele está falando. Mesmo assim, tem gente que não presta atenção, né? E são N fatores porque não presta atenção. Mas enfim, se você minimamente prestar atenção e você fizer os exercícios na escola e em casa, cara, você sai da média, você sai da mediocridade, que são ali os brasileirinhos da média ali, né? Então assim, não é difícil você sair da média, sair da mediocridade no Brasil. Porque o legal, o cool, né? O cara legalzão ali da turma é aquele cara que não tá nem aí, é aquele cara que não tá nem aí, aquele cara que não faz as atividades mesmo, aquele cara que chega na sala sem um caderno e o professor pergunta: e aí, cadê o caderno? E aí ele fala: ah, sabe como é, né, professor? O caderno o cachorro comeu, não sei o que. Aí a sala dá risada. Sabe, esse tipo de aluno, o palhaço ali, o que não quer nada, o que não tá nem aí, vai passar de todo jeito ou nem passa. Então, assim, a mediocridade, ela já nasce na escola, cara. E não é difícil você sair da mediocridade. Por isso, as pessoas saem da escola medíocres ou ruins mesmo. É uma grande minoria que de fato ali sai preparada minimamente. E cara, ser sincero, mas eu vim de escola pública não tem estrutura. Cara, isso não é desculpa, tá? Não é desculpa. Eu vim de escola pública. Eu vim de escola pública do interior, aqui no Nordeste, tá? Interior, cara, escola pública de interior. E, cara, não é desculpa, porque tem sim professores ruins. Teve épocas do ano que não tinha professor, tá? E isso, cara, ser sincero, velho, não é desculpa, tá? Hoje em dia, principalmente não é desculpa. Por quê? Porque nós temos tecnologia. Ah, não tem professor de química. Abre no YouTube aula de química, tal assunto, tal assunto, tal assunto. Simples. Ah, não tinha professor de português. Abre no YouTube aula de português de tal assunto. Ah, gramática. Ah, interpretação de texto. Cara, não é desculpa hoje em dia principalmente. E eu tive essa experiência, tá? Se eu não me engano, no primeiro ano eu não tinha professor de química. E o professor de física era horrível, o cara não explicava nada direito. Quando explicava, ele usava um aparelhozinho, que era um aparelhozinho de quem tem preguiça de falar alto, que é tipo um microfone, e na cintura dele ficava um sonzinho, que saía mais alto a voz dele. Não dava pra entender porra nenhuma do que esse cara falava. E era um professor de física, era a minha matéria favorita, inclusive hoje eu faço faculdade de física.
E, cara, eu não entendia porra nenhuma do que o cara falava quando ele falava, porque na maioria das vezes ele tava conversando com as aluninhas, né? Ele tava ali dando atenção para as alunas. Então, tudo que eu aprendi ali no primeiro ano foi pelo YouTube. Lá em 2000 e isso foi em 2018, cara. 2018, a gente tá em 2025. Não é mais desculpa. Aquilo foi em 2018, eu aprendi pelo canal do professor Boaro, professor de física. E, cara, eu só tirava 9 e 10, 9 e 10, 9 e 10 nas provas de física do primeiro ano. Não é desculpa ter, o professor é ruim, não tem professor, não tem estrutura. Cara, na internet você encontra tudo, todos os assuntos. Não é desculpa a escola não ter estrutura e tudo mais. E aí as pessoas saem da escola sem nunca terem lido um livro. E hoje em dia elas nem conseguem mais ler um livro, né? Porque a cabeça delas já, o cérebro delas já tá frito de TikTok e Reels, né? O cérebro dela já tá podre, mano. Ela não consegue ler um livro. Simplesmente não sabe. Mano, as pessoas ousam sair da escola sem saber usar vírgula, cara. Eu admito que o uso da vírgula ela é até confusa de aprender. Eu admito que é confuso de aprender. Às vezes você erra e isso é normal. Errar é normal. Mas o que não é normal é você não saber uma regra, você tipo, não saber coisas básicas. Não se separa o sujeito do verbo. E aí, cara, é inaceitável, mano. Algumas coisas são inaceitáveis. É questão de esforço. Então, essa coisa de professor ausente, professor ruim, falta de estrutura, cara, não é desculpa, tá? Eu entendo que tem pessoas que realmente, aquelas pessoas mais humildes, bem mais humildes, que não tem condição de ter um celular, ter acesso à internet. Essas pessoas realmente são exceção, tá? Mas são uma porcentagem muito baixa. Pelo menos na escola que eu estudei, na escola pública, todo mundo tinha um celular, cara. Uma outra pessoa que não tinha ali um celular, mas tinha, no mínimo a pessoa tinha aqueles J2zinho Prime da Samsung, com a tela toda quebrada, fodida, mas tinha, cara. E outra coisa, inaugurou aqui na minha cidadezinha de interior uma biblioteca que tem computadores, cara. Tem 4, 5 computadores com acesso à internet. E eles estão sempre vazios. É só você entrar lá. É pública, a biblioteca municipal. Você entra lá, tem vários livros de todas as disciplinas, livros de linguística, livros de idiomas, livros de literatura, livros de matemática, tudo. Tem lá os 4 computadores com acesso à internet e uma estrutura excelente ali. Tá até de parabéns o responsável aí por essa biblioteca, cara, porque tem uma estrutura muito boa. E qualquer pessoa, qualquer uma, chega lá na biblioteca, liga o computador e acessa lá a internet para fazer, estudar o que quiser, cara. Então, assim, sempre tem uma opção. Sempre tem uma saída para as coisas. Porém, o bananileiro aí dá desculpa para tudo. O brasileiro, ele dá desculpa para tudo, né? A conversinha do brasileiro é sempre para ele estar certo no assunto, independente se o assunto é para melhorar a vida dele ou não. Ele só quer saber de dar uma desculpa e não querer fazer. Então, assim, a falta de concorrência já é evidente na escola. E aí, quando você cresce, que você vai para emprego ou você vai empreender, nós temos que no empreendedorismo também não existe concorrência. É um assunto bem discutido, né? A concorrência aí no mundo corporativo, nas empresas e tal. Mas a verdade é que no Brasil, a maioria dos nichos não existe concorrência. Você quer montar um salão de unhas, você quer montar um salão de cabeleireiro, você quer abrir um restaurante, uma lanchonete, delivery, não existe concorrência. Claro que vai ter concorrência aí para as grandes empresas do tipo, sei lá, de aviação. Quer montar uma empresa do nicho de aviação, cara, tem que ter um capital gigantesco. Então a concorrência ela se aplica de uma maneira diferente, mas pô, se você quer montar um mercado, um supermercado, cara, não existe concorrência de verdade. E sabe quando eu descobri isso? E sabe como eu prestei atenção nisso? Quando eu tava procurando uma lanchonete legal para pedir um lanche, por delivery, a grande maioria, quase todas as lanchonetes atendem muito mal, velho. Atendem muito mal, a galera atende na força do ódio, né? Eu sei que muitas vezes são pessoas ali que estão exaustas, cansadas daquele subemprego, mas ela deveria justamente seguir os conselhos do meu primeiro vídeo do canal, que eu vou deixar aqui, que é para você se livrar do subemprego. É o meu plano para tancar o Bost, é se livrar do subemprego e aprender a ganhar dinheiro na internet. Enquanto ela faz esse processo, ela deveria, no mínimo, cara, trabalhar bem, porque no futuro ela pode precisar daquilo. Esperamos que não, né? Esperamos que nunca mais a gente se submeta a subemprego, mas, cara, nunca se sabe, né? Sempre dê o seu melhor em todo lugar, velho. E aí, no caso, o empreendedor, ele deveria prestar mais atenção no atendimento ao cliente. E aí você faz o atendimento, cara, você vai se destacar entre todas as lanchonetes. E isso faz muita diferença. Pode parecer que isso é coisa de pessoa chata, exigente, mas esse é o tipo de coisa que diferencia uma empresa da outra. Você para de pedir lanche na empresa que uma pessoa mal educada te atende e vai pedir lanche nessa outra empresa.
empresa, cara, que você é bem atendido. Isso é simplesmente a falta de concorrência no Brasil. Isso é simplesmente você oferecer um serviço melhor e ser recompensado por isso. Simplesmente, se você trabalha melhor do que a outra pessoa, você vai ganhar mais do que ela. Isso é simplesmente o seu bom trabalho sendo recompensado. Se você se diferenciar da mesmice, desse monte de lanchonete ruim que tem por aí, cara, você vai se diferenciar, você vai dar certo. Só que as pessoas, ao invés de se esforçarem para serem melhores, elas querem, na verdade, arrumar desculpa. Ah, o cliente que é muito exigente, o cliente que não sei o quê. Sim, o cliente muitas vezes é chato pra caralho, eu sei disso. Mas as pessoas usam justamente esse argumento para não quererem trabalhar, para não quererem melhorar, e o brasileiro fica nessa mediocridade, cara. Você percebe isso? E se você curtiu esse assunto, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Valeu!